Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O triste fim dos apóstolos de Jesus. Tanto Jesus como a maioria dos seus apóstolos tiveram mortes trágicas pelo mesmo motivo. Afrontaram as religiões dominantes e seus líderes. Jesus e os seus apóstolos, pelo menos a maioria deles, tiveram mortes violentas e cruéis. Qual o seu crime? Afrontar e questionar as religiões da sua época, aos líderes religiosos da sua época. Quando a religião adquire poder político de Estado, ela se torna ainda mais intolerante e violenta, aumentando a sua capacidade de fazer o mal às pessoas que não se submetem aos seus líderes. Elas não admitem contestações, elas impõem suas crenças e costumes a ferro e fogo. Quando as religiões chegam ao poder, elas se tornam ainda mais intolerantes e elas impõem a vontade de seus líderes a ferro e fogo para toda a população, mesmo aqueles que não seguem esta religião. Nestes casos, quem não obedece à lei religiosa, não raro é preso, torturado e executado. Muitas vezes com extrema crueldade, para atemorizar o povo, assim as pessoas ficam presas e são torturadas e mortas, e passam a ser exemplos. Assim, as religiões, quando estão no poder, procuram atemorizar as pessoas com perseguições, com tortura, prisões, assassinatos. Por incrível que pareça, muitas às vezes as religiões cristãs fazem a mesma coisa. Criticamos outras religiões, como o islamismo, por exemplo, e fazemos pior quando o cristianismo está no poder. Haja vista, por exemplo, as cruzadas, e haja vista também a Idade Média com a Inquisição. As religiões com poder político se impõem pelo medo de perseguições e castigos aqui na Terra e um suposto inferno depois da morte. Não contentes em ameaçar e atemorizar as pessoas aqui nesta vida, elas ainda ameaçam as pessoas de castigos terríveis após a morte, quando supostamente elas iriam para o inferno, simplesmente por não obedecer aos líderes religiosos. Então elas cercam as pessoas por todos os lados. Não estou generalizando. Existem religiões e líderes religiosos bons, honestos, íntegros e que procuram o bem da população. Mas, infelizmente, a grande maioria não é assim, principalmente quando chegam ao poder. Em certos países, desobedecer costumes e crenças religiosas pode ocasionar prisão e morte. Isso é muito comum em países do Oriente Médio e países da África. As pessoas que questionam a religião dominante, normalmente ela é presa, torturada e às vezes executada. Acontece isso hoje em dia, principalmente em países do Oriente Médio, Ásia e África. Se Jesus voltasse hoje em um desses países dominados pela religião, com sua pregação de amor e igualdade,
seria julgado, condenado, torturado e morto novamente. Se Jesus voltasse com as mesmas ideias, com a mesma pregação de amor, igualdade, tolerância e perdão, certamente ele seria julgado, condenado, torturado e morto hoje em dia. Isso só demonstra que, quando uma religião domina a política, é sempre um desastre. A primeira vítima da religião é a liberdade, seguida pela compaixão, a tolerância e o amor ao próximo. E só o que sobra é a barbárie, o ódio, o sofrimento e a morte. Dos 13 apóstolos, incluindo Paulo, 3 tiveram morte natural. Um não se sabe a causa da morte, um se suicidou e 7 tiveram morte violenta. Ou seja, a maioria dos apóstolos tiveram morte violenta, justamente por afrontar as religiões dominantes dos países onde eles faziam as suas pregações. O destino foi bom para alguns apóstolos, que tiveram sorte e morreram de causas naturais. Entretanto, o destino foi cruel para a maioria dos apóstolos, que tiveram morte cruel e violenta. O que demonstra que afrontar a religião, quando ela está no poder, é uma atitude muito arriscada e mortal. Desde a antiguidade até os dias de hoje, demonstra ainda que a sorte não sorri para todos. Então, como já disse, a maioria dos apóstolos tiveram morte violenta e cruel. E a minoria tiveram a morte tranquila, de velhice e de causas naturais. O que demonstra, todos eram apóstolos, mas alguns tiveram a sorte de morrer de velhices e outros não, como toda a humanidade. Mas no caso, a maioria teve morte violenta justamente pela atitude arriscada de confrontar o poder religioso de sua época. Mas como morreram os apóstolos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Bartolomeu foi colocado vivo dentro de um saco e jogado no mar. Tadeu, não se sabe a causa da morte. Não há registro histórico da morte de Tadeu. 4. Judas Iscariotes se suicidou na forca. André foi martirizado e morto na Grécia. João foi o último a morrer e morreu de morte natural. No caso, o João teve mais sorte que os outros. Ele foi, além de ser o último a morrer, morreu de velho por causas naturais. Felipe também morreu de morte natural. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, o primeiro dos apóstolos a ser morto. Esse não deu sorte mesmo. Além de ser o primeiro apóstolo a ser morto, a morrer, ainda teve uma morte violenta. Tomé foi torturado e morto na Índia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém. Mateus também teve sorte e morreu de morte natural. Simão foi torturado e morto na Palestina. Finalmente, Paulo, o único apóstolo que não conheceu Jesus fisicamente, foi decapitado em Roma. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal e peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz, saúde, prosperidade, amor e equilíbrio.
Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!